O Instituto Verbena ama esse assunto e tem altas chances dessa questão cair na sua prova, tá? Aqui, ó, eu tô com esse assunto aqui na tela, que é de português. E aí, ó, ele caiu na prova de Buriti Alegre, que é esse aqui que a gente está vendo. Ele caiu na prova da Câmara de Santo Antônio do Descoberto, aqui em Goiás. Mesmo assunto, caiu em Palmeiras de Goiás, Jussara, Porangatu, Buriti Alegre para nível superior, em umas e várias outras provas que não estão aqui. Então é um assunto muito cobrado, vale muito a pena você estudar esse assunto, tá? Ele é fácil de aprender e pode salvar uma questão valiosa na sua prova. Principalmente para você que está estudando para a Câmara de Goiânia ou Prefeitura de Valparaíso, presta atenção nesse vídeo. Qual que é esse assunto? Esse assunto é formação de palavras. Então, derivação, composição de palavras ali feita por justaposição, derivação sufixal, prefixal. A gente vai resolver todas essas questões que eu mostrei aqui, tá? Desse assunto de formação de palavras. E aí eu vou lendo a questão e conforme for surgindo o assunto, a gente vai revisando aqui no nosso resumo aqui. A gente revisa e resolve a questão, certo? Então vamos lá, questão 8. Aqui tem um texto para ler, mas a gente consegue resolver sem ler o texto. Então vamos direto para o enunciado. No terceiro quadro da tirinha há a palavra amoroso. A formação dessa palavra ocorre pela formação de palavras chamada de derivação prefixal, sufixal, parasintética ou regressiva. Certo, então a gente vai aqui para o nosso resumão. Esse resumo aqui é um resumo que eu fiz com base em questões do Instituto Verbena, beleza? Aqui não tem desperdício nenhum, eu só fiz com base em questão mesmo, até os exemplos aqui é feito com questão do Instituto Verbena. Ele está lá no meu material de reta final para o assunto de português. Português reta final, que vem com 200 questões comentadas e mais o resumo. Aqui, só rapidinho, além dele, eu tenho vários outros produtinhos aqui do Instituto Verbena, tá? Tem legislação, Câmara de Goiânia, nível médio, nível superior, História de Goiás, raciocínio lógico, português, certo? E adquirindo qualquer um deles, você vai ter direito à revisão de véspera que eu vou fazer para a Câmara de Goiânia e para a Prefeitura de Valparaíso, que eu vou tentar colocar questões certas que vão cair na sua prova. A gente vai estudar um dia antes e aí vai ser a revisão de véspera muito, muito top. Então vamos lá. Primeiro assunto que surgiu ali é derivação. Derivação é o seguinte: a gente tem vários tipos de derivação. Os mais cobrados e os mais comuns é a derivação prefixal e a sufixal. O que é a derivação prefixal? Derivação prefixal é quando você pega uma palavra e adiciona um prefixo aqui, que é um termo antes da palavra. Então, aqui, ó, por exemplo, nesse exemplo aqui, antissocial. Aqui eu tinha a palavra social e aí eu coloquei o prefixo, né? Pre, porque vem antes. Então, prefixo anti, e aí virou a palavra antissocial. Nesse outro exemplo aqui, ó, eu tenho a palavra desfazer, né, que era a palavra fazer, que eu coloquei o prefixo des, virou desfazer. Depois eu tenho a palavra infeliz, que era a palavra feliz, e eu coloquei um prefixo in aqui, virou infeliz. Certo, beleza, prefixal. E como é que é a derivação sufixal? É a mesma coisa da prefixal, só que o termo que a gente coloca ao invés de colocar no começo, a gente coloca no final. Então, aqui, radical virou radicalmente. Coloquei o sufixo mente. Amor virou amoroso, com o sufixo oso. Bicicleta virou bicicletada, aqui, com o sufixo ada. E rapaz virou rapagão, com o sufixo ão. Tá? Então, essas são as mais cobradas, as derivações mais cobradas, e a gente já consegue resolver a questão aqui com esses conceitos. Então, amor, amor. A palavra amoroso é uma derivação
Prefixal, sufixal, parasindético ou regressiva? A palavra amoroso é a palavra amor mais o sufixo oso, né? Então, quando a gente coloca um termo depois da palavra principal, aí é a derivação sufixal. Então, gabarito letra B, certo? Vamos para a próxima pergunta. Questão 10. O mesmo processo de formação de palavras observado em beija-flor é encontrado em hidrelétrica, girassol, somente ou andança. Vamos lá, qual que é esse tipo de derivação aqui do beija-flor? Beija-flor é essa aqui, ó. É uma composição. É uma composição por justaposição, que é quando une radicais. Radicais é o termo ali que não muda da palavra principal. Ou então ela junta união de radicais sem que haja qualquer alteração no som ou na escrita original dos termos. Então, aqui como exemplo, guarda-chuva, você vê que juntou duas palavras, né? Guarda e chuva, e não mudou nada nelas. Girassol, aqui o gira e o sol. Aqui só adicionou um S por questão da língua portuguesa, né? Que tem que ser dois S, mas não mudou a grafia do sol, o sol ainda está aqui. E o gira também está preservado. Terça-feira, também, duas palavras que não foram alteradas, foram juntadas ali. Então, essa é a composição por justaposição. E aí, já vamos olhar aqui como é que é a aglutinação. A aglutinação é quando você une duas palavras também, na verdade, duas ou mais palavras, só que tem perda fonética ali. Então, você perde um pouco muda um pouco da escrita e do jeito que fala. Então, aqui, por exemplo, ó, tem Unicamp, que é a junção das palavras universidade mais Campinas. Só que você tem uma perda aqui, né? Unicamp. E aí, pernilongo, né? Perna mais longo. Você, em vez de perna aqui, virou um i. Então, essa também é a aglutinação, porque você teve perda fonética. Embora e petróleo também são outros exemplos. Então, vamos voltar aqui para a questão, que a gente já consegue resolver. Então, a gente quer uma palavra que tenha o mesmo processo de formação de beija-flor. Beija-flor é por justa posição, né? Então, a gente está caçando uma dessas alternativas aqui. Tem que ser uma derivação por justa posição, né? Uma formação por justa posição. Hidrelétrica não é, porque aqui, ó, é a palavra hidro, aqui teria um O, né? Hidro mais elétrica. Aí, no caso, teve perda fonética, né? Então, hidro mais elétrica e virou hidrelétrica. Hidrelétrica. Isso aqui é uma formação por aglutinação. Então, isso aqui é uma aglutinação. Aqui, ó. Vamos ver somente. Somente é o só mais o sufixo mente. Então, aqui é uma derivação sufixal. Aqui, ó. Andança. Aqui seria o verbo andar mais o sufixo ança. Então virou andança, derivação sufixal também, que você colocou um sufixo, né? Depois da palavra. E girassol é aquele caso que a gente viu no exemplo ali. Gira mais o sol aqui. E o S foi só para complementar aqui, para não ferir a língua portuguesa. Essa também aqui é justa posição. Não teve alteração fonética nem de escrita. Então, gabarito também, letra B. Gabarito letra B. Vamos ver a próxima questão. Questão 7. Com relação à sua formação, a palavra Teresópolis é resultado de um processo de derivação parasintética, composição por aglutinação, derivação imprópria ou composição por justaposição. Vamos ver. A palavra Teresópolis é a palavra Teresa mais polis. Teresa mais polis. Polis é um termo em grego que significa cidade, né? Então seria Teresa mais polis. Não é justa posição
porque teve perda fonética do Teresa, né? O Teresa virou Teresó. Então aqui a gente já elimina aqui a justa posição. Quando a gente tem perda fonética, né? A gente tem duas palavras, né? Unidas com perda fonética, a gente tem a aglutinação. Então aqui gabarito também letra B. Gabarito letra B. E aí a gente vai estudar aqui a derivação parasindética, tá? Quando chegar na questão que cobra ela, a gente vai dar uma revisada também. Então, próxima questão aqui, questão 3. No trecho, até o dia em que ele decidiu sozinhar, o verbo sozinhar exibe o processo de formação de palavras denominado de. Então, sozinhar. Aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Porque parece uma derivação sufixal, né? Seria sozinho mais o ar aqui. Mas não é, porque o termo sozinhar é um termo que não existe na língua portuguesa, né? E aí, quando você inventa um termo que não existe na língua, a gente chama de neologismo, que é que você inventou um novo termo, né? Uma nova palavra. Você que inventou, não foi ninguém. A palavra nem existe, né? E aí chama de neologismo, tá? Então aqui gabarito letra C. Vamos para a próxima questão aqui. Aqui você vê que está repetindo aqui os termos que a gente viu no resumo, porque realmente o resumo é feito com base nas questões, né? Aqui, questão 9. O termo Unicamp resulta do seguinte processo de formação de palavras: hibridismo, onomatopeia, derivação prefixal ou composição por aglutinação. Então, aqui a gente percebeu o quê? Que Unicamp é a palavra universidade mais Campinas, né? E aí juntou duas palavras com perda fonética. Essa é a aglutinação, como a gente tinha estudado. Então, gabarito letra D. Próxima questão. Considerando o subtítulo da obra fílmica, qual é o processo de formação da palavra amanhecer? Bom, amanhecer. A palavra amanhecer, ela é composta pelo radical manhã, pelo prefixo a e pelo sufixo ecer, certo? Então, o que que ela é? Ela está sendo prefixal e sufixal ao mesmo tempo, certo? E existe um processo de formação de palavra que chama derivação prefixal e sufixal. Só que você pode ver que ele não está aqui nas alternativas, né? Tem aqui até derivação prefixal, mas o prefixal é quando só tem o prefixo. Aqui nós temos o prefixo e o sufixo. Então não é derivação prefixal. O que que acontece aqui? A gente tem que saber agora o que que é derivação parasintética, certo? Então vamos lá. O que que é derivação parasintética aqui no nosso resumo? Derivação parasintética. Inclusão simultânea de prefixo e sufixo. A palavra não existe se um deles for retirado. Então, o que que acontece? A derivação parasintética é o seguinte: é quando eu tenho um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, certo? Até aqui tá dando certo. Só que eu tenho que fazer outro teste. Eu tenho que tirar o prefixo aqui e verificar se essa palavra existe. E essa palavra aqui não pode existir na língua portuguesa. Então, eu tirei o A e ficou amanhecer, né? Essa palavra existe na língua portuguesa? Não. Então tá, até agora tá parasintética. Até agora tá dando tudo certo. Agora eu vou fazer outro teste. Eu tiro aqui, ó, o sufixo, que é o sufixo ecer. Essa palavra amã existe na língua portuguesa? Também não. Então agora sim, a gente tem certeza que é a derivação parasintética. Porque se eu tirasse algum desses aqui, ó, e a palavra existisse ainda na língua portuguesa,
aí já era uma derivação que chama derivação prefixal e sufixal, tá? Tem até aqui no resumo, tem aqui uma observação, ó. Dica de prova. Parassíntese versus derivação prefixal e sufixal. Para diferenciar, faça o teste do desligamento. Se você retirar o prefixo e a palavra ainda existir, é prefixal e sufixal. Exemplo, infelizmente. Aqui, ó. Esse exemplo aqui é bom. Infelizmente, a gente tem um radical feliz, o prefixo in e o sufixo mente. Aqui, se eu tirar o prefixo, ainda sobra a palavra felizmente, que existe. Então, ela não é parassintética, ela é prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Agora, se eu tenho aqui, ó, a palavra amanhecer, né, igual a gente estava falando, e eu tiro o prefixo, o amanhecer não existe, e eu tiro o ecer, e o amã não existe, então ela é derivação parassintética, certo? Parassintética. Então aqui, gabarito letra B. Tá dando quase todos B, ué. Questão 3. No trecho, as pesquisas sobre desumanização começaram após a Segunda Guerra Mundial. A palavra em destaque é formada por uma. Então, aqui temos a palavra desumanização. Então, ele está perguntando se é formado por uma derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parassintética ou derivação prefixal e sufixal. Aqui, ó, desumanização, temos um prefixo de e um sufixo ação, e a palavra principal é a palavra humano. Então, aqui, ó, a gente vai fazer o teste. Como ela tem o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, a gente já pode eliminar aqui, ó, derivação prefixal e derivação sufixal. Não é, porque essas duas aqui ou só tem o prefixo ou só tem o sufixo, certo? Então estamos entre derivação parassintética, que é a parassíntese, ou derivação prefixal e sufixal. A gente vai fazer aquele teste que eu falei. A gente vai fazer o seguinte: a gente elimina um dos. ah, a gente elimina ou o prefixo ou o sufixo, e se a palavra continuar existindo, aí ela não é parassintética. É aquilo que eu expliquei um pouquinho atrás. Então, aqui, ó, eu vou eliminar aqui o prefixo de. Sobrou a palavra humanização. A palavra humanização existe? Existe. Então, ela não é parassintética. Então, podemos dizer que ela é uma derivação prefixal e sufixal, certo? Gabarito letra D. Beleza. É isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Lembrando aí que tem os meus materiais, tem legislação, português, história de Goiás e raciocínio lógico, tudo de reta final, tá? Questões comentadas e aqui a são as leis em formato de perguntas e respostas simples. Muito bom para você estudar nessa reta final aí para a Câmara de Goiânia. O português, história de Goiás e raciocínio lógico vem com perguntas, questões comentadas e resumo, tá? E aqui a história de Goiás vem com um bônus de história de Goiânia, resumo de história de Goiânia e resumo da história de Valparaíso. Beleza? Então, um abraço aí, até mais.